em combustível no tanque. Já parou para pensar isso? Como está o seu tanque? Você tem combustível suficiente para decolar? Outro exemplo de inércia pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca a partida do repouso, os passageiros tendem a deslocar-se para trás. Da mesma forma, quando o ônibus já em movimento frena, os passageiros deslocam-se para frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. A inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, o universo pode até te direcionar e te empurrar para a prosperidade, mas você resiste a isso. Faz uma força contrária ao seu próprio crescimento, ou seja, você é o seu próprio inimigo. Você é quem trava seus resultados. Você é quem impede seu crescimento e seu avanço. A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Se você está vivendo sem experimentar resultados extraordinários, é porque você exauriu suas energias. Todo e qualquer projeto precisa sair do lugar. Você sabe como é o ciclo da vida de um projeto? Todo projeto é planejado, executado e controlado. Na fase da iniciação, você precisa tomar consciência de todas as informações essenciais, como o tempo e custo que afetarão o projeto. Quanto você precisará investir? Antes de partir para a segunda etapa do planejamento, deve-se haver uma preparação sobre os esforços que serão empregados para a realização do projeto. Nessa fase do planejamento, há um nível de detalhamento muito maior, diferente da visão geral que satisfaz a iniciação. O objetivo aqui é estruturar um plano consistente que ativará o sucesso do programa. Essa fase precisa ser escrita. Lembre-se, aquilo que não está escrito não existe. Você tem seus alvos por escrito? Seus sonhos? Seus objetivos a médio e longo prazo? E se você for solteiro ou solteira, tem escrito a lista de características da pessoa que você deseja encontrar? Escreva. Há um poder incrível na escrita. Durante a execução, a terceira fase, a atenção está voltada para o exercício do que foi planejado. A quarta etapa é o monitoramento e o controle. Eles ocorrem em paralelo com a execução e é uma forma de garantir que o que está sendo feito é compatível com o planejamento. Se algo não estiver em conformidade com o que você deseja, pare e retorne. Volte atrás e não tenha compromisso com o erro. Vejo muitas pessoas insistindo em coisas que jamais darão resultados e conscientes disso, simplesmente porque não querem voltar atrás por terem tomado uma decisão errada. Seja livre para voltar atrás quando sua escolha não for assertiva. A última etapa é o encerramento, calibragem. Talvez você não compreenda porque estamos falando disso nesse momento, mas o maior projeto que você pode ter é a sua própria vida. Se você não cumprir as etapas, infelizmente não conseguirá alcançar seu estado desejado. Você estava na inércia por não tratar a sua vida como um projeto. Todo bom projeto tem data para acabar e precisa ser escrito. Nunca se esqueça que o maior compromisso da sua vida é com você mesmo. Não brinque com sua vida. Qual projeto você irá desenvolver a fim de sair da inércia nos próximos 15 dias? Escreva abaixo aquilo que queima em seu coração. A semente. O medo é um pensamento, e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente. E é aquele tipo de semente que germina até no asfalto. As sementes são multiplicadoras em sua essência. A semente carrega o DNA de sua espécie. Não posso plantar abacaxi e esperar colher soja. São sementes de espécies diferentes. E o que é a semente do medo? O medo sempre vem de outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes e transmitem essas experiências para nós. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar absolutamente nada que destilam essas sementes nos ares. A maior parte das pessoas são pássaros que comem as sementes dos outros e distribuem de forma desordenada em terras alheias. As pessoas fazem isso simplesmente por não terem conhecimento. Diferente de você que tem aprendido com esse livro a se tornar alguém diferente da maioria e nunca mais andará no efeito manada. A terra fértil. É o seu espaço vazio no cérebro, o cenário propício para o medo se alastrar. É quando você mesmo produz as condições necessárias para que o medo se estabeleça e germine dentro de você. O adubo. Os adubos são atos negativos que são reproduzidos por pensamentos, comportamentos, falas e escritas negativas que potencializam o crescimento dessa semente. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo, a tendência é que ele cresça forte e robusto e te domine em todo o tempo. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo, a tendência é que ele cresça forte e robusto e te domine em todo o tempo. O agrotóxico. A lavoura da sua vida só pode ser cultivada com qualidade se atacar duramente o medo, e para isso o principal agrotóxico são as ações positivas de enfrentamento. Isso mesmo, o agrotóxico é a ação multiplicada para reverter o estoque mental desse medo. Entenda, sempre que existe o medo, em certo grau, há uma fuga. Fuga física, quando o corpo se prepara para enfrentar ou fugir, ou uma fuga emocional. Como você constrói uma escala de medo, de uma leve ansiedade até o pavor, você precisa ser encorajado progressivamente a enfrentar o medo. É o que já chamamos anteriormente de dessensibilização sistemática. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem, ou ressignificação, da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma resposta mais inteligente. O semeador. Você é o semeador. Por isso, deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é a sua mente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço que é só seu. A colheita. Tudo que se planta se colhe, certo? Errado, isso é mentira. Você pode colher o que não plantou, plantar e não colher, abandonar a sua plantação, plantar, mas a terra pode não responder, plantar, mas o clima pode acabar com tudo, plantar e perder tudo para uma praga ou para um ladrão, plantar uma semente e a mesma não germinar. Plantar tâmara e não colher em vida. Nesse caso, as tâmaras que não são geneticamente modificadas levam entre 80 e 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ninguém colhe o que planta. Uma semente de milho pode virar, em média, mais de 1.500 novas sementes em apenas um pé. Agora pense, e se for replantada? Toda semeadura é superada pela colheita. Isso é um princípio. Eu já tive a experiência de plantar uma grande lavoura de milho e o resultado é surpreendente. Quando eu era criança, eu ficava indignado com uma expressão bíblica sobre semeadura que era 100 por 1. Hoje eu experimento proporções muito maiores que essa. Isso é real. Essa vida realmente existe. E você até poderia experimentar. O problema é que você atrapalha a si mesmo. Prepare-se, pois ninguém colhe o que planta. Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidade e derrotas em proporções astronômicas. É isso que você deseja?
Pare de plantar o que você não deseja colher. Alienação. A alienação é a melhor forma de aprisionar o cérebro de alguém e fazer com que essa pessoa obedeça comandos sem que perceba que o está fazendo. É omitir a gestão da própria vida. É caminhar no ritmo hipnótico, onde você é manipulado de forma permissiva e ainda acreditar que há vantagem nisso. O que você não sabe é que existe uma indústria que patrocina isso em todo o mundo. Ignorância. Todo ser nasce tolo e cresce através de suas próprias incoerências, ou seja, todos são escravos e precisam se libertar através do conhecimento. Da mesma forma, as crianças que nascem tolas, mas é através do relacionamento com os pais que irão se firmar princípios morais e valores. Religião. Cuidado com um dos principais produtos da alienação, que é a religião, pois o mestre Jesus era judeu e jamais foi visto ensinando o judaísmo para alguém. Etimologicamente, religião significa religar. É um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Ato este que inclusive parte dele para você. É ele quem quis restabelecer o relacionamento que você outrora abriu mão. É ele que tem um amor perseguidor que está ao seu lado em todo o tempo, mas você ignora isso, porque sequer é amigo dele, e consegue perceber a presença dele. O maior problema em tudo isso é que os religiosos, em sua maioria, querem o pedágio pelo restabelecimento de vínculo e de amor, que inclusive ele já fez. Ele só quer sua disposição em vivenciar isso. Eu tenho ódio pessoal de religião, pois esse campo foi o que mais prendeu a mente das pessoas nos últimos séculos, e ainda tem aprisionado as pessoas. Pessoas que pregam uma falsa liberdade, quando na verdade não vivem o que ensinam e pregam. Informação. O que é publicado em apenas um dia na internet é maior do que todo o acervo da humanidade até o ano de 1900. Existem muitas mentiras envolvidas. Saiba diferenciar ruído, mentira, versus sinal, verdade. Medo. Um instrumento poderoso de alienação é o medo. Ele é propagado muitas vezes por boa fé pelas pessoas que mais amamos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ainda tem qualquer tipo de medo, entenda que a realidade, por mais triste, é que você não conheça o verdadeiro amor. Cultura. A alienação. Cultura. A alienação cultural é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar, em agir por si mesmos através da cultura de massa, que é a TV, os programas, revistas, jornais, rádios, panfletos e outros meios que fazem com que as pessoas fiquem alienadas, recebendo apenas a informação para que elas fiquem cada vez mais consumistas, criando uma sociedade de consumo, sem que as pessoas percebam que elas fazem parte disso. Parental. É a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade. Nesses últimos 15 anos, eu vi pessoas maravilhosas ficarem completamente travadas por algum tipo de alienação e isso sempre me deixava transtornado. Eu já tive contato real com mais de 100 mil pessoas em grandes empresas, faculdades e igrejas, e posso te dizer que até hoje eu não encontrei mais de 10 pessoas não alienadas. Isso representa 0,01% do todo que são verdadeiramente livres de qualquer tipo de alienação. E testifico, todas elas são muito prósperas e felizes. Um ser que tem controle absoluto de sua mente não pode ser alienado a nada. Desde que essa frase entrou em meu cérebro, eu a declaro em voz alta e isso defende o meu projeto de vida e a minha amizade com o Deus vivo. Como eu passei a vida sem descobrir isso? Levei décadas para essa verdade entrar em meu ser e verdadeiramente destravar o meu cérebro para uma próxima fase. Quanto tempo você vai esperar para descobrir isso e criar um relacionamento de amizade com o Criador? Vai ouvir falar dele como Jó? Ou vai escolher ter um relacionamento íntimo e pessoal com quem criou e desenhou você antes mesmo da fundação do mundo, como João, o discípulo que mais se sentia amado? Como deixar de ser um alienado? Se conecte com pessoas que já conseguiram isso. Esse é o caminho mais rápido. Um não alienado tem liberdade de pensamento. Mora na melhor casa da rua, anda no carro de seu desejo, não se importa com a opinião alheia e faz crescer tudo em sua volta. Você deseja viver essa vida? Ela está disponível para você. Basta você não atrapalhar e fazer o que deve ser feito. Toda pessoa, quando liberta por alguém, deve ficar atenta, pois é muito fácil desalienar-se de uma coisa e se alienar ao libertador. O seu cérebro não quer pensar sozinho, pois isso consome muita energia. Muitos políticos e religiosos sabem desse poder e utilizam do mesmo para aprisionar a mente das pessoas que não pensam por elas mesmas. Você deseja ser realmente livre disso? Coloque abaixo em percentual de 0 a 100% o quanto você se sente alienado nas seguintes áreas da sua vida. 1. Saúde e disposição. 2. Desenvolvimento intelectual. 3. Equilíbrio emocional. 4. Trabalho. 5. Recursos financeiros. 6. Influência no trabalho, networking. 7. Família. 8. Relacionamento amoroso. 9. Vida social. 10. Contribuição com o mundo. 11. Plenitude e felicidade.